Shabbat Shalom a todos. Vamos orar? Eterno Deus Todo-Poderoso, diante de Ti nós nos colocamos para podermos receber de Ti todo o manancial de vida, toda a Tua instrução, tudo aquilo, Senhor, que seja necessário para que possamos nos aperfeiçoar diante de Ti. Que o Senhor possa ser exaltado, que o Senhor possa tirar de nosso meio toda a confusão de entendimento, mas para que nós possamos ter o entendimento firmado na Tua palavra e naquilo que no caminho que Tu queres que trilhamos. Assim seja, Senhor, e que o Senhor possa nos revelar aquilo que o Senhor tem para nós, os Teus oráculos, que o Senhor possa dizer aquilo que seja necessário para o nosso aprendizado. É o que nós clamamos como congregação em nome de Yeshua HaMashiach. Irmãos, como Leomar já falou, hoje nós vamos estudar a Parashá Lech-Lechá, vai por ti, ou saia. Encontra-se em Gênesis 12, no versículo 1, a Gênesis 17, versículo 27. Estou extremamente nervoso. Hoje, não sei, estou extremamente nervoso. Não é normal isso, mas hoje eu estou. Não sei se é porque essa Parashá fala muito, é muito séria essa Parashá, mas o Eterno me dá condições para... Em Bereshit, lá em Bereshit, quando nós começamos um novo ciclo, nós podemos ali visualizar a essência do homem, né? Nós podemos visualizar a essência, a origem, como o homem foi formado, aquilo aquelas características com que o homem foi formado. Isso o Francisco já falou aqui, já nos ensinou muito a respeito disso aqui, e eu tenho gravado em minha mente até hoje os seus ensinos. Mas hoje, nessa porção, nós visualizamos aqui, Lech-Lechá, nós visualizamos a origem da nossa fé. Talvez seja por isso que eu estou nervoso. Porque falar da origem da nossa fé não é algo comum. É algo que gera, diante de tantas religiões, muitas confusões, muitas discussões teológicas. Então, essa é a minha preocupação. De eu falar aqui algo que não seja aceito por alguns pontos, por alguns estudiosos, por alguns teólogos. Mas eu vou falar aquilo que Deus colocar em minha boca para falar, sem temor, sem qualquer constrangimento. Amém? Pois em Lech-Lechá, nós podemos observar que ali, quando Deus fala a Abraão, ali nós encontramos a origem de tudo aquilo que Deus quer fazer para o ser humano. A origem da fé que o Eterno quer estabelecer para o homem. Aquilo que Deus espera com que o ser humano retenha para si. Então essa Parashá é muito profunda, porque ela nos leva a um caminho de justificação do ser humano. A fé é que justifica o homem. Então essa fé inicial ali, prometida a Abraão, prometida aos descendentes de Abraão, é que vai levar à justificação do ser humano. Não somente ali, mas também por suas gerações. É isso que a palavra diz, é isso que a porção nos fala. Pois, em Eclesiastes 7:20, você não precisa ir lá não, diz assim: porque não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Essa é a realidade do ser humano. Não há um justo sobre a terra. Não há. Pode você achar que você é justo, mas não é. Todos nós pecamos e todos nós precisamos de uma justificação. E é aí que entra Lech-Lechá. Amém? Sobre essa premissa, nós vamos entender melhor os propósitos de Elohim para todo ser humano. Após as porções anteriores, quando nós estudamos os juízos de Elohim precipitados sobre os homens, ali no dilúvio, e depois com a Torre de Babel, 2 juízos, eu lembro que Leomar me falou isso no estudo passado, era Francisco que estava ministrando, mas Leomar falou: olha, Roberto, nós observamos aqui 2 juízos. Um primeiro no dilúvio, e é verdade, e o outro na Torre de Babel. Ali o Eterno precipita sobre o homem de forma veemente
2 juízos. Por quê? Porque não havia e nem há homem justo sobre a terra. Por que Elohim não se precipita sobre nós agora? Por quê? Porque não há um justo em nosso meio. Então, por que não há essa precipitação? Porque ele tem um plano de salvação para todos nós. É esse plano que impede que Elohim se precipite e aniquile toda a humanidade. É esse plano. Mas vamos a Paraxá. Lá no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, vamos abrir as nossas Bíblias para podermos ler junto. Diz assim: Ora, o Eterno disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ponto. Até aí, Elohim está mostrando a Abraão, prometendo a Abraão uma bênção física, que é a posse de uma terra. Eu vou dar a ti, Abrão, a posse de uma terra. Até aqui é uma promessa física. Do versículo 2 em diante, vamos encontrar uma outra promessa. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui você nota uma bênção espiritual, já não é uma bênção física. Como no versículo 1, da posse da terra. Aqui nós visualizamos que em Abraão todas as nações serão benditas, que em Abraão todas as famílias seriam benditas. Mas benditas de que forma? Benditas de que forma? Mais à frente, no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 16 e 18, o Eterno ratifica essa bênção. 22, versículo 16 e 18. Eu vou ler numa versão mais próxima do original. Versículo 16 a 18. Versículo 16. Por mim mesmo jurei, diz o Eterno, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. Olha, outra promessa física, se referindo à grandeza física de Israel. Futuro Israel, né? Mais à frente diz: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Olha que aqui ele já está usando o termo nações. Antes ele usou o termo famílias. Aqui ele já está usando nações. Porque obedecestes a minha voz. Como podemos compreender essa expressão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como podemos compreender isso? Podemos compreender isso como o início de um processo de salvação e redenção para o ser humano. O início do processo de salvação e redenção do ser humano. Então, como você pode observar essa palavra bendita? Ser bendito de que forma? Ser bendito é contrário do que é maldito, né? É bendito. Mas como eu vou ser bendito? Como eu vou tomar essa promessa de Abraão, essa promessa feita para Abraão, para que todas as outras famílias e nações fossem benditas? Como? Nós vamos visualizar isso. Esse processo de salvação e redenção, ele tem um caráter peremptório. Peremptório. Olha só, irmãos. Essa promessa de salvação e redenção do homem tem caráter peremptório. O que significa isso? Aquilo que não se pode replicar. Aquela decisão que não se pode alterar. Não há discussão, Léo. É um caráter peremptório, é decisivo. Elohim quis assim e será assim. Queira o homem ou não queira o homem. Amém? É assim. Esse é o caráter peremptório. A bênção aqui revelada não tem um condão apenas de uma bênção de prosperidade. Não tem. Mas através da descendência de Abraão,
haveria salvação para toda a terra, no afã de cumprir aquela promessa que está escrita lá em Isaías. Isaías 52, versículo 10. Vamos lá para a gente ver. Isaías 52, versículo 10. Eu vou ler uma versão mais próxima. Tudo que eu fiz aqui, eu fiz numa versão mais próxima do original, que vem muito mais explicado. A nossa versão perde muito nesse sentido. Diz assim: o Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim. Amém? Muitas vezes, essa semana, justamente nessa paraxá, eu fui indagado por um repórter. Eu nem sei se eu te falei isso, pastor. Falei? Fui indagado por um repórter que queria saber sobre a sinagoga, sobre a Beit Tefilá, né? E ele começou a me fazer perguntas e eu fui respondendo. E ele virou para mim e perguntou: olha, é a primeira sinagoga do estado? Eu falei: sim. Pelo que eu saiba, pelo que eu conheço, sim, é. Mas qual a sua ramificação? Qual a ramificação dessa sinagoga? Porque eu sei que existem judeus que acreditam em Jesus e outros que não acreditam. Eu falei: pois bem, nós somos judeus do retorno. Eu expliquei isso para ele. Nós estamos retornando à nossa essência. Amém. Mas nós estamos retornando, na verdade, não é somente aquela essência com que fomos criados, lá em Gênesis, lá em Bereshit. Nós estamos voltando a essa essência de ler, a essência da nossa fé. O nosso pai da fé. Por isso que eu e você somos chamados de judeus. Do retorno. O retorno para quê? Para essa fé de Abraão. Para essa fé em que todas as nações seriam benditas. Aí ele falou bem assim: então, é interessante, vocês acreditam em Jesus? Eu falei: sim, nós acreditamos em Yeshua como nosso Messias. Nós acreditamos. Há judeus que não acreditam, que acreditam no Messias que está por vir, mas nós acreditamos que o Messias já veio na pessoa de Yeshua HaMashiach. Aí ele falou: poxa, interessante, eu posso estudar isso com vocês? Tal? Eu falei: pode. Nós transmitimos pela internet, talvez ele até esteja ouvindo, todos os estudos que são feitos. Então, justamente nessa paraxá, veio essa indignação. Quem é você? Qual a sua origem? Era isso que ele queria saber, irmãos. Quem é a origem? Qual é a origem da sua fé? Qual a sua origem, irmão? Você já parou para pensar isso? Se alguém te perguntar o que você é, o que você vai dizer? Judeu do retorno, a pastora está falando. E você faria o quê? Você falaria o quê? Amém. Né? Mas nós vamos perceber o que nós vamos falar dentro dessa paraxá. Nós estamos aqui com o patriarca Abraão nos ensinando qual a origem da nossa fé. Qual a origem da nossa fé. E qual o processo, qual o plano de salvação que Elohim tem para nós. Mas uma coisa Elohim pediu para Abraão para que esse plano de salvação pudesse ser concretizado. Uma coisa Elohim pediu para Abraão, e isso se estende a nós também, porque ele pediu para Abraão e para a sua descendência. Então se estende a nós também. Qual foi o pedido dele? Vamos ver lá em Gênesis 17:1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Eterno e lhe disse: eu sou o teu Elohim, todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa era uma observação que Abraão e a sua descendência tinham que ter, que tinham que se atentar. O sentido da expressão, anda na minha presença e ser perfeito. O que significa isso? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele era imperfeito, né, Jorge? Como nós também somos.
Então diz assim, o Eterno chega para Abraão e fala, Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Lá em 2 Reis, nós vamos observar, 2 Reis 20, versículo 3. Versículo 3. Ezequias chega para o Eterno e fala assim, Eterno, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quando o Eterno diz a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ele está falando, Abraão, ande na minha presença com fidelidade e integridade de coração. É isso que ele estava falando para Abraão. Abraão, seja fiel a mim e tenha o seu coração uno e indivisível na minha presença. É isso que eu estou pedindo para você e para a sua descendência. Amém? Então é isso. Abraão, observando isso, ele ia dar continuidade a uma aliança que estava sendo estabelecida por Elohim com o homem, com Abraão e sua descendência, para que futura salvação chegasse ao ser humano. É a mesma orientação que Davi fala a Salomão lá em 1 Reis, ser homem. Ser homem. Porque daí em diante ele ia construir uma habitação para ele. Uma habitação segura. Isso aí, Israel. A atitude de Abraão, de fé e confiança, num plano superior de Elohim, num plano para a salvação do ser humano, foi uma causa que lhe foi imputada como justiça. Quando ele creu ali nas promessas de Elohim e deu o seu próprio filho para ser sacrificado ali, aquilo ali foi lhe imputado como justiça. Mas eu dar o meu filho, o meu único filho, o Eterno disse que através da descendência dele, todas as nações seriam abençoadas. E de repente ele manda entregar o seu único filho como sacrifício. Olha só. Entregar o seu único filho como sacrifício. Mas, poxa, como que vai haver processo de salvação se eu entregar a minha descendência? O Eterno ali estava estabelecendo com Abraão até onde iria a fé de Abraão. A 10ª, né, pastor? A última, né? Essa é a última, né? A última provação de Abraão, diante de todas as 9 provações que ele passou. Então, isso lhe foi imputado como justiça. E aí foi estabelecida com Abraão a aliança que subsiste de geração a geração. Amém. A aliança que subsiste até hoje. Lá em Romanos 4, 9 a 16. Romanos 4, 9 a 16. 4, versículo 9 a 16. Diz assim: aqui Paulo, na verdade, Paulo aqui ele está dizendo como Abraão foi justificado por meio da fé. Né? Aqui ele vem trazendo toda a forma como ele foi, apesar dessa tradução nos levar um pouco a umas distorções, mas aqui Paulo diz o seguinte, Tiago complementa: vem esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Abraão era circuncidado ou era incircunciso? Ele era incircunciso. Nessa hora. Ali ele era incircunciso. Não é verdade? E aí? A fé foi imputada ali como justiça, ele sendo circuncidado ou sendo incircuncidado? Incircuncidado. É isso que Paulo está falando. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que
creem. Para que, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. E ele é também o pai da circuncisão diante daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquele que teve o nosso pai antes de ser circuncidado. Olha que coisa linda. Hã? É um progresso. Fala no microfone. Fala no microfone. É um progresso, é uma vida ativa de crescimento. Ele foi justificado na incircuncisão, mas no fim da sua vida ele foi circuncidado. Esse é o nosso objetivo. Isso. Circuncisão significa obediência à Torá e os mandamentos. Né? O que nós estamos falando aqui, o que Paulo está falando aqui, não sou eu que estou falando, o que Paulo está falando aqui é justamente que ele recebeu a justificação antes da circuncisão. Eu não estou contrário à circuncisão. Não estou sendo contrário a isso. Eu estou apenas lendo e pondo o que Paulo está falando sobre isso. Se a pessoa recebe a justificação na incircuncisão, mas ela continua na prática da incircuncisão, que é a desobediência, ela não está em linha com a eterna, não está justificada. É isso que Paulo está falando. Ele foi justificado na incircuncisão, mas o progresso da sua vida o levou a ser circuncidado. Porque isso daí é um processo. Isso é um processo. Nós não recebemos a justificação hoje e amanhã nós poderemos fazer qualquer coisa, né? Que estaremos justificados. Há uma palavra, eu não sei se está em Ezequiel. Só para ratificar o que você está falando, que nós comentamos aqui quando você falou dele oferecer o seu filho. Uhum. Quão grande era a confiança de Abraão para entregar o seu filho? Depende de uma confiança muito grande. Mas se você observar o início das suas provações, você vai ver que quando ele desce ao Egito, ele temendo descer ao Egito com uma mulher muito bonita, que era Sara, ele coloca a Sara como irmã. Ele mente ali ainda de uma dificuldade que ele tinha, de um aprendizado, mas no fim da sua vida, ele totalmente aperfeiçoado nessa obediência, ele alcançou o entendimento e ali ele obedeceu. Isso assim aí. Tem que ser conosco. Isso. Nós não podemos permanecer nos mesmos erros do início. Não. Senão... Isso aí, Francisco. É isso aí. Nós estamos concordando. Lá em Gálatas, também, Paulo vem nos trazer um ensino muito objetivo sobre isso. Gálatas 3... Gálatas 3, versículo 6 a 14. Eu vou ler numa versão mais próxima do original, que é a sua versão aí, tá, Francisco? O mesmo aconteceu com Abraão. Ele confiou em Elohim e lhe foi fiel. E isso foi creditado em sua conta como justiça. Estejam certos, então, de que os que vivem pela confiança, pela fé e fidelidade são verdadeiramente filhos de Abraão. Também o Taná, também o Primeiro Testamento, antevendo que Elohim consideraria os gentios justos quando viessem mediante a fé e a fidelidade, contou antecipadamente as boas novas a Abraão. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que ele contou que em Abraão os gentios iriam ser justificados. Não somente os judeus, mas todos iriam ser justificados. Mediante a fé, aonde que eu parei? Contou antecipadamente as boas novas a Abraão, dizendo, por meio de você, todos os goim serão abençoados. Goim significa nações, uns atribuem a nações e outros atribuem a gentios. Serão abençoados. Assim, os que se apegam à confiança e à fidelidade são abençoados com Abraão, que confiou e foi fiel. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da Torá, irmãos, presta atenção no que eu estou falando, tá? Para que não haja confusão. Todos aqueles que confiam na guarda legalista, uma guarda simplesmente legal, sem fé, racional, vive sob maldição. Maldição. Eu estou falando que quem vive sob a Torá vive sob maldição? Não.
Eu estou falando que quem a interpreta de uma forma literal, com base numa lei fria, está sob maldição. Porque está escrito: maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no rolo da Torá. É evidente que ninguém será declarado justo por Elohim mediante o legalismo. Paulo está falando que ninguém será declarado justo perante Elohim pela observância legalista da Torá. Porque a pessoa justa obterá a vida mediante a fé e a fidelidade. Além do mais, o legalismo não se baseia na confiança e na fidelidade, mas no uso equivocado do texto, que diz: quem realizar essas coisas obterá vida por meio delas. O Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar. E Yeshua, o Messias, fez isso para que, em união com ele, em união com o Mashiach, os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão, a fim de que, mediante a fé e a fidelidade, recebêssemos o que fora prometido, isto é, o Espírito. Olha só, irmãos, a coisa é tão profunda que muitas vezes nós não conseguimos entender direito. O que vale você ter a Torá? O que vale você ter a Torá, o Sefer Torá escrito, se você não o lê com a fé? É isso que está sendo declarado por Paulo aqui. Você tem o Sefer Torá, você tem o Sefer Torá, você tem na mão todo o arcabouço legal que Elohim deu ao homem, mas você não olha com fé. Porque se você olhar esta Torá por fé, você vai ver nela a presença de Yeshua HaMashiach. Inconteste. Inconteste. O que Paulo vem ensinar na carta de Gálatas é que a observância da Torá sem fé nas promessas de salvação efetivadas em Yeshua, que a própria palavra diz, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, constitui legalismo excêntrico da lei. Excêntrico. Capaz de levar o homem à morte. Olha só, irmãos. Olha que sério isso, pastor. Aí nós perguntamos assim, nós ficamos vendo alguns judeus que são judeus, alguns irmãos, né? Não só judeus, mas cristãos também, que observam a letra em sua frieza, sem sensibilidade espiritual, sem fé, levando ele e outros à morte. Morte o que? Física, não, morte espiritual. Morte espiritual. Por isso que eu cheguei para o Léo, por isso que eu cheguei para o Léo, na primeira, Léo Félix, ele deve estar nos ouvindo pela internet. Por isso que eu falei para ele, primeira vez que eu encontrei ele, ele falou: você é judeu? Eu falei: eu sou. Eu sou. Nós sou mesmo. Se eu puxar a minha ascendência, eu vou ver que eu sou. Mas eu não preciso buscar lá. Independente. Pois já está aqui, isso que eu estou falando. Mas eu sou. Aí ele perguntou: mas por que você é judeu? Aí eu falei: eu sou judeu porque eu estou diante das promessas, eu faço parte das promessas de Abraão, de Isaac e Jacó. Através de quem? De Yeshua. Foi Yeshua que um dia me trouxe a essa situação que eu estou aqui hoje. Foi Yeshua. Não foi simplesmente a Torá. Foi a Torá e Yeshua. É isso que nós... É Ele, amém. É Ele. Por isso que eu estou falando, você não pode ver a Torá somente como a Torá. Você tem que ver esse Sefer Torá como a presença de Elohim, como a presença de Yeshua HaMashiach. É isso. Então, lá em João 5:39, Yeshua vem ensinar aos judeus da sua época. Vem ensinar aos judeus da sua época.
É coisa linda quando Yeshua ensina, né? João 5,39. Já estou menos nervoso, tá, irmãos? Já me acalmei. Pastora já está carimbada já nisso. É uma dor de cabeça, né? Não, mas hoje foi atípico. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque pensai ter nelas. Eu vou ler na versão mais próxima aqui. Vocês continuam a examinar as Escrituras por pensar que nela terão vida eterna. Essas mesmas Escrituras dão testemunho a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Essa Torá é isso que Yeshua estava falando aos judeus da época. Essa Torá que vocês se apoiam nela, essa Torá que é árvore de vida para os que nela se apoiam, fala de mim. E vocês não vêm a mim para ter vida. Até hoje somos assim. Até hoje somos assim, Léo. Até hoje. Deuteronômio 18, que não precisa lá não, vou ler para você. Diz assim: o eterno teu Elohim, falando para Moisés, o eterno teu Elohim te suscitará um profeta como eu, falando ao povo, como eu, do meio de ti, dos teus irmãos, a ele ouvirás. A ele ouvirás. Olha, em Deuteronômio, na Torá. Na Torá. Aqui, os comentaristas dizem que o judaísmo tradicional nega que essa passagem esteja se referindo a Yeshua, o judaísmo tradicional. Mas até mesmo os judeus ortodoxos... Espera aí, vou chegar lá. Mas até mesmo os judeus ortodoxos acreditam que essa passagem se refere ao Messias. Certo? Que é Yeshua. Isso aí, que é Yeshua. É isso que eu estou falando. Eu apenas copiei aqui o que o comentarista estava falando. Mas ainda em João 5,44, nós podemos observar o seguinte. 5,44, fala assim. Yeshua aqui está indagando aos judeus que não acreditavam na obra grandiosa da salvação. Era isso que era a conversa entre Yeshua e os judeus daquela época. Aí ele disse assim: como vocês podem confiar? Como vocês podem confiar? É uma pergunta. Vocês estão ocupados, procurando aceitação mútua, procurando ser aceito pela humanidade, procurando ser aceito pela sociedade. Como vocês podem confiar em mim? Congregação Rehoboth, vocês estão querendo ser aceitos por que comunidade? Por que comunidade? Vocês não confiam em mim porque vocês querem ser aceitos pela comunidade. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. É porque para levarmos a mensagem do Eterno, não podemos misturá-lo com Jeová, com outras terminologias aí. Nós temos que ter alguma coisa consistente. Sem medo, sem insegurança, para que a glória do Eterno se estabeleça. Amém. Que caia por terra todo a glória humana que o homem busca para si. Isso são ídolos. Essas coisas não são duráveis. Elas não permanecem. Amém.
Nós devemos nos afastar delas. Vai por ti, Leclerá. Amém. As outras coisas são desnecessárias. Amém. Amém. Aí diz, vocês estão ocupados procurando aceitação mútua em vez de procurarem unicamente o louvor devido a Elohim. Yeshua falando. Não pensem que serei o acusador de vocês perante o Pai. Não. Sabem quem os acusará? Moisés, se referindo à Torá. A Torá está aqui para nos mostrar o nosso erro, para mostrar a nós os nossos erros. Eu já falei aqui, vou repetir. O Código, a nossa Constituição e o Código Penal estabelecem que não há crime sem lei anterior que o defina. Eu já falei isso aqui. E nem a pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? A Torá está aqui como nossa Constituição, como a lei máxima, suprema. Nela estão os nossos erros, as nossas transgressões, e nela estão as bênçãos. Certo? Aquilo que não está inserido na Torá como transgressão, é porque ela não é transgressão. Vocês estão entendendo? Então, o que não está no Código Penal como crime, ele não pode ser crime. Ok? Entenderam? Então é isso aí. Então, o que Elohim está falando, o que Yeshua está falando aos judeus é justamente isso. Quem irá acusar vocês, judeus que estão caminhando com base, judeus e cristãos que estão, gentios, que estão caminhando com base na Torá, mas que infringem os seus mandamentos, que infringem a Torá, que não cumprem em sua totalidade, é ela que acusará vocês. Não sou eu. Não sou eu. Não é Yeshua que irá acusar. Pelo contrário, o papel de Yeshua aqui não é de acusar. O papel de Yeshua aqui é de funcionar como sumo sacerdote. A função dele é sacerdotal. É de chegar diante de Elohim e falar, esse aqui é o sacrifício para a expiação do pecado do Roberto. Esse daqui é o sacrifício, meu pai, pela expiação do pecado de Francisco. É isso. A função de Yeshua é essa. Fala, Francisco. Eu estou comentando, Roberto, que aqui Yeshua, nesse texto que você está lendo, ele fala assim, se cresces em Moisés. Mas ele estava falando para judeus, aquilo que o judeu mais acredita em Moisés. Uhum. Mas por que ele colocou esse termo, se cresces em Moisés? Porque eles não Moisés, viviam conforme a palavra. É que Yeshua fala, a fidelidade, a nossa fé nele é baseada pelaquilo que cremos e é confirmada pelaquilo que vivemos. Então essa é a verdadeira demonstração de fé. Um exemplo muito interessante sobre o legalismo da lei que você falou, a Torá, por mais que ela crie uma vida de santidade para nós temos que viver essa vida de santidade nesse mundo corrupto que está. Sim. Nós não podemos abandonar esse mundo e vivermos isolado. É isso que Paulo é contrário. Uhum. É contra essa separação que Paulo condena, que os homens entram no legalismo. Um exemplo disso, o profeta Natan. O que ele faz? Quando Davi peca com o pecado de Betseba, qual que era a punição da Torá? A morte. A morte. Só que o profeta Natan, em concordância com os céus, sabia que o Eterno tinha perdoado o pecado de Davi, que Davi verdadeiramente tinha se arrependido do seu pecado. Ele não pega a questão literal da Torá. Ele não pega a Torá que manda que Davi fosse condenado à morte. Mas ali ele recebe o entendimento espiritual e ele concede o perdão. Ele exerce a misericórdia. Uhum. Ele exerce porque ele sabia que é essa a vontade do Criador. É aí que tem o discernimento da Torá conforme o Espírito. Isso aí. Se eu pego pelo legalismo, eu vou lá e condeno Davi à morte. E mata. Aí eu entro no legalismo da Torá. Isso aí. Aí eu que sou criminoso. Isso é aí. isso que acontece com o legalismo. As pessoas, ao invés de trazer a verdade e estabelecer para as pessoas, não, elas condenam as pessoas e criam separações. E se isolam. O isolamento insurge contra a sabedoria. Esse é o legalismo que Paulo tanto bateu. Uhum. Mas o centro daqui do estudo, eu cheguei a essa conclusão, tá, Francisco? Eu cheguei à conclusão de que nós não podemos observar a Torá sem a fé em Yeshua HaMashiach. Nós não podemos. Quando nós... eu sei, estou entendendo o que você está falando. Quando nós caminhamos pela observância legalista da Torá, nós incorremos em erros e estamos sob maldição. Agora, quando nós observamos a essência da Torá, a essência de Yeshua HaMashiach, nós observamos ali um processo de salvação de Elohim.
Aí sim, nós chegamos a Yeshua porque ele... Eu vou falar isso, fala, Léo. Não, eu só queria comentar contigo que o profeta Isaías, na sua Haftará, que você deve ler, ele contempla toda essa situação e ele vai fazer em concordância com aquilo que o Eterno acabou de nos falar. Uhum. Se você observar depois aí a Haftará. Mas em Deuteronômio 18, 19, Elohim lá ele chama o povo a ouvir a voz do Messias, do ungido, sob pena de prestação de contas. Vamos lá para ver? Deuteronômio 18, 19. Diz assim. Eu estou em Gênesis. Deuteronômio 18. 18, 19. Olha só a profundidade disso daqui, irmãos. Diz assim. Eu mesmo, mas vamos ao 18. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Yeshua veio de onde? Do meio dos seus irmãos. Semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aí vem no 20. Mas o profeta... 19. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Olha a situação, irmãos. Olha a situação. Aí você vê que no versículo 20 vem a sentença de morte. Vem a sentença. Olha a situação. Se não ouvirmos a voz de Yeshua HaMashiach, se não ouvirmos aquilo que ele tem falado em nome do Pai, estaremos ali prestando contas ao próprio Elohim, ao Todo-Poderoso. E Yeshua diz assim, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Eu vou te dizer o que Yeshua estava falando aqui. Yeshua estava falando assim, eu sou o caminho para a salvação. Eu sou a verdade da Torá. Eu sou o caminho da salvação, eu sou a verdade da Torá e eu sou a vida obtida por meio da fé. Aí a gente vai, ainda em João 14, no verso 24, ele ainda é mais contundente, quando ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a minha palavra não é minha, mas do Pai. Do Pai. Amém. Isso aí. Quando Yeshua fala, eu sou o caminho para a salvação. Eu sou a verdade da Torá. Eu sou a vida obtida por meio da fé. Ele está falando, eu vim por causa das promessas que foram feitas a Abraão. Eu vim trazer a vocês, goíns. Goim, né? Que goim já está no plural. Eu vim trazer vocês gentios. Eu vim trazer as nações a oportunidade de salvação e vocês não estão crendo em mim. É isso que Yeshua estava falando aos judeus daquela época. Em Gálatas 3, 26 a 29, Paulo diz assim, não precisa ir lá não, eu vou ler para vocês. Gálatas 3, 26 a 29. Paulo diz assim, porque em união com o Messias, todos vocês são filhos de Elohim. Por meio dessa fidelidade decorrente da fé, pois todos vós que fostes imersos, a nossa tradução diz batizados em Cristo. A tradução mais próxima do original diz, todos aqueles que foram imersos na realidade do Mashiach. Olha só, na realidade do Mashiach, na verdade. Qual era a realidade do Mashiach? De trazer-nos a salvação. Todos aqueles que foram imersos na realidade do Messias, vos revestistes do Mashiach. Nele não há judeu, nem gentio, escravo, nem livre, homem nem mulher, porque em união com o Messias e Yeshua, todos vocês são um. Amém. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraão. E herdeiros de quê? Da promessa. Amém. Essa é a nossa fé. É nisso que nós temos que pautar a nossa vida. Nessa fé. Isso aí. Lá em Romanos também, Paulo vem falando, na verdade, o homem fisicamente incircunciso, que obedece à Torá,
condenará você, que apesar de ter passado pela Brit Milá, que é a circuncisão, e ter a Torá escrita, transgride a Torá. Porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. A circuncisão não é apenas exterior e física, como já explicava Davi. Davi já explicava assim. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, não literal, para que o louvor não proceda dos homens, mas de Elohim. Para que o homem não chegue e fale, eu fiz a Brit Milá. Eu passei pelo processo de circuncisão física. Pois é. Assim. Não. É do coração. E é do coração. A física é importante. Não tô tirando. Eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo, a circuncisão do coração. O que adianta a circuncisão física se não tiver a do coração? Essa daí. O aspecto mais importante que devemos observar em Yeshua HaMashiach é o aspecto sacerdotal dele. Aqui nós vamos entrar também numa situação bem necessária para que possamos entender. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que o Mashiach lá serve no lugar sagrado. Isto é, na verdadeira... Vamos lá, em Hebreus 8, 1, 6. Eu estou lendo aqui, nem falei o... Hebreus 8, 1 a 6. Vamos ler começar do versículo... vamos começar do versículo 1. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Eterno fundou, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para quê? 12 sacrifícios pelo pecado do povo. Quando o povo pecava, não era assim no tabernáculo terreno? Quando o homem pecava, o sumo sacerdote ia lá, oferecia expiação pelos pecados do povo. É essa a função do sumo sacerdote. Resumidamente, né? Lógico que tem outras. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que estes também tivessem alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, se Yeshua já estivesse na terra, nem sacerdote seria, havendo já sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. De tanta humildade, nem sacerdote. Aí o versículo 5 diz, eles servem no santuário, eles quem? Os sacerdotes. Servem no santuário, que é o quê? É figura e sombra daquilo que há de vir. Daquilo que há de vir, daquilo que é celestial, das coisas celestiais. É por isso que Moisés, divinamente, foi avisado, quando estava construindo o tabernáculo. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, o Eterno disse para ele, vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma aliança muito superior, que está firmada em melhores promessas. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não por Elohim, aqui é uma situação, essa tradução nos leva a um equívoco. A aliança firmada por Elohim, ela era perfeita. Ela é perfeita. Nós é que para a época, isso. Nós é que violamos essa aliança. Nós é que prejudicamos essa aliança. É isso que está sendo falado. Mas Deus, repreendendo-os, diz, virão dias, diz o Eterno, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecei uma nova aliança. Ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão,
para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Eterno. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno. Porei as minhas leis no seu entendimento, e o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Elohim, e eles serão meu povo. Lá, diz Paulo, que lá Yeshua serve no lugar sagrado, isto é, na verdadeira tenda do encontro, no verdadeiro tabernáculo, não erigida por mãos humanas, mas por Elohim, exercendo o papel de sumo sacerdote, o qual intercede por nós continuamente. Esse é o papel de Yeshua. A atuação sacerdotal de Yeshua tem uma finalidade, qual seja, a de manter viva a aliança firmada com os nossos pais. Quando então, a partir daí então, podemos observar o seguinte: quando violamos os mandamentos, quando pecamos diante de Elohim, quando rejeitamos a Torá, quando não observamos os preceitos da Torá, por fé, o povo daquela época tinha um sacerdote que ia na presença de Elohim oferecer sacrifício. Hoje, o sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, oferece continuamente sacrifício diante de Elohim, dizendo: ó Pai, aceite esse sacrifício para o perdão dos pecados de Francisco, dos pecados de Roberto. Aceita esse, porque o sacrifício dele é contínuo. O sacrifício dele não foi apenas um ato ali. Parou ali o ato de Yeshua sacrificial. Não. O sacrifício de Yeshua é contínuo. Porque senão eu estaria matando Yeshua novamente. Então o sacrifício dele foi contínuo. E é por isso que diz o seguinte, lá em Romanos 8,34, quem os punirá? Quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu e mais do que isso ressuscitou. Encontra-se à destra de Elohim e está agora pedindo a nosso favor. Pedindo a nosso favor. De forma similar, lá em Romanos 8,26, diz assim, de forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como devemos. Não sabemos orar como devemos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos tão profundos, muito profundos, para serem transmitidos por palavras. Não há palavras que consiga expressar o gemido do Espírito perante o Pai Todo-Poderoso, por mim e por você. Para finalizarmos, pois não. Ele falou certo. Ele falou certo. Ele vai seguir a religião que é dele. Que ele fez a religião para ele. Mas amém. deixa quieto. Deixa aqui. Isso daí é. Então, para finalizarmos com o ensino que encontramos em Hebreus 4,14, vamos lá? Hebreus 4,14, diz assim: portanto, pelo fato de termos um Kohen Gadol, ou seja, um sumo sacerdote, que entrou no mais alto céu, Yeshua, o filho de Elohim, mantenhamos com firmeza o que reconhecemos por verdade. Olha que tradução, né? A tradução explica direitinho. Então, é o seguinte: portanto, pelo fato de termos um sumo sacerdote que entrou no mais alto céu, Yeshua, o filho de Elohim, mantenhamos com firmeza o que reconhecemos ser verdade. Que reconhecemos ser verdade. Que acreditamos. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança da vossa fé. Amém, irmãos? Quando te perguntarem qual é a sua fé,
Aí você vai saber responder. A minha fé é a fé de Abraão. A minha promessa é a promessa de Abraão. A minha aliança é a aliança de Abraão. Por isso eu retorno com todo o meu coração circuncidado na presença de Elohim. Amém? Que o Eterno nos abençoe.